Nós vamos expor nessa manhã capítulo 4 e o capítulo 5. Mas a priori eu queria ler com os irmãos apenas o capítulo 4, versículo 4 e o versículo 5. Saúdo também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham por meio da transmissão desse culto. Que você também possa abrir a sua Bíblia, onde você estiver nesse instante, nesse texto. Juízes capítulo 4, versículo 4 e o versículo de número 5. Hoje nós vamos tratar sobre uma mulher virtuosa. Esse é o tema da nossa exposição nessa manhã. Débora, uma mulher virtuosa. Os irmãos acharam o texto? Juízes, capítulo 4. A priori nós vamos ler o versículo 4, versículo 5, mas nós vamos abordar o capítulo 4 todo e o capítulo 5. São dois capítulos que falam sobre a história de Débora e como Deus, através da vida dessa mulher, trouxe vitória ao povo de Israel. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 4, versículo 4 e o versículo de número 5. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Até aqui, leitura do nosso texto inicial. Convidar os irmãos a fechar os olhos, termos mais uma breve palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tua graça, por tua bondade derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou na manhã deste dia. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nós te pedimos humildemente, fala o nosso coração. O Senhor sabe como nós estamos aqui nessa manhã. E por isso te pedimos, ó Pai, trata conosco. Que o Senhor possa exortar, que o Senhor possa confrontar, que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa consolar. E que acima de tudo e de todos o teu nome seja glorificado aqui nesse lugar. É isso que nós te pedimos. E por tudo mais, ó Deus, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Quando alguém fala sobre a Débora da Bíblia e pergunta a você o que você acha sobre essa Débora que nós acabamos de ler, o que vem à sua mente em primeiro lugar? Quando alguém pergunta quem foi Débora, aquela lá do Antigo Testamento que encorajou a homens, talvez você pudesse responder: Débora foi uma guerreira, Débora foi uma mulher de Deus, Débora foi uma mulher que mesmo quando os homens se encontravam fracos, ela como uma mulher de Deus, ela se levantou para a guerra. Débora foi aquela que pegou a espada e matou a milhares de homens. E eu queria nessa manhã trazer algumas características de Débora. E talvez você vai se impressionar com o que nós vamos aprender nessa manhã, de que Débora, ela não foi guerreira, ela não foi à guerra, ela não pegou nenhuma espada, ela não matou nenhum homem. Débora não foi pastora, como nós vemos nos nossos dias algumas mulheres que almejam o oficialato dentro da igreja evangélica e usam o exemplo de Débora para ratificar o ministério pastoral feminino, como se Débora tivesse sido uma pastora. Não, meus irmãos, Débora não foi pastora. Débora não foi nem presbítera. Débora não foi diaconisa. Mas Débora foi uma mulher de Deus. Débora, certamente, ela foi usada pelo Senhor. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito,
nas características de Débora, eu queria relembrar com os irmãos aquilo que nós vimos na última exposição que nós fizemos do livro de Juízes. Nós vimos que Deus levantou no capítulo 3 líderes improváveis. Deus levantou Otiniel para de uma maneira maravilhosa liderar o povo, liderar os exércitos e vencer as guerras. Deus levantou outro líder improvável chamado Eude, que era da tribo de Benjamim, e Benjamim significa aquele que é destro, mas Eude era canhoto, desprezado pelos homens, desprezado pelos da sua própria casa. Agora, no capítulo 4, capítulo 5, Deus vai levantar não um homem, mas Deus vai levantar uma mulher. Essa é a primeira e a única mulher juíza que Deus vai se utilizar em todo o livro de Juízes. Débora foi a única mulher que Deus levantou para orientar o seu povo. E eu queria ver com os irmãos o contexto dessa maneira como Deus usa essa mulher de maneira tão maravilhosa. Nos versículos 1 ao versículo 3 do capítulo 4, o texto começa dizendo o seguinte: os filhos de Israel, capítulo 4, verso 1, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Azote Agoim. Versículo 3: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Perceba o contexto, meus irmãos e irmãs. Eude havia sido utilizado por Deus, como eu acabei de falar, era canhoto. Ele derrotou o rei inimigo, o rei opressor. E o texto do capítulo 3 se encerra dizendo que houve um período de paz, e esse período foi de quase 80 anos de paz. 80 anos em que Deus estava abençoando o povo de Israel, em que Deus estava abençoando o seu próprio povo. 80 anos, isso nos traz a imagem de que aquela geração que viu Eude levantar e erguer o povo, liderar o povo contra os seus inimigos na batalha, aquela geração já havia morrido, uma outra geração havia se levantado. 80 anos depois, o capítulo 4 nos informa que o povo tornou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Esse é o terceiro ciclo, daquele ciclo que nós já vimos anteriormente, em pregações anteriores, em que Deus abençoava o povo virava as costas para Deus, Deus levantava o inimigo oprimia o povo se arrependia dos seus pecados, buscava a Deus arrependido, Deus ouvia as suas orações, Deus derramava misericórdia, levantava um juiz, o juiz vencia a guerra e o povo tinha um período de paz. Depois de um período de paz, o povo, ao invés de continuar agradecendo a Deus, servindo ao Senhor com fidelidade, o que o povo faz? Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Mais uma vez, nós temos aqui um povo de dura cerviz. E não é muito diferente dos nossos dias, do nosso contexto. Pegando um gancho aqui no que o diácono Alain falou na liturgia do culto, é interessante, nós vemos que no dia do Senhor alguns crentes têm negligenciado, quando na verdade Deus tem sido bondoso para conosco, quando na verdade Deus tem nos abençoado dia após dia, semana após semana, e no lugar dos crentes se reunir no dia do Senhor para agradecer e louvar ao Senhor, alguns crentes têm colocado ídolos no seu coração, ídolos do descanso. Não, estou muito cansado para ir hoje pela manhã na igreja, eu vou à noite. É um ídolo. Não, eu tenho tanta tarefa para fazer hoje pela manhã, eu vou deixar para ir o culto somente à noite. Como se nós, crentes, pudéssemos escolher
como nós vamos servir ao Senhor. E era justamente esse pecado desse povo. Não é, meus irmãos e irmãs, que o povo de Deus rejeitaram totalmente o Senhor, quando o texto diz que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Não é que o povo deixaram de cultuar a Deus, o povo continuava adorando a Deus, cultuando a Deus, mas eles estavam miscigenando o culto a Deus, ao Deus de Israel, com o culto aos falsos deuses. Esses crentes, nesse período, nesse contexto, eles estavam adorando a Deus, servindo a Deus do seu próprio jeito. Como nós temos alguns crentes nos nossos dias. Eu adoro ao Senhor, mas do meu jeito. Eu vou servir ao Senhor, mas da minha maneira, quando eu puder, quando eu quiser. O texto nos ratifica que o povo, 80 anos depois de um longo período de bênçãos de Deus, e aqui a bênção, não falo de bênçãos materiais, mas as bênçãos que eu estou relacionando nessa manhã, é sobre as bênçãos de paz. O povo descansava durante 80 anos, sem ter que chorar pelos homens que iriam à guerra para morrer na batalha. 80 anos de paz, em que os crentes se reuniam para os cultos públicos ao Senhor, as festas públicas ao Senhor, os dias consagrados ao Senhor. 80 anos. E talvez, meus irmãos e irmãs, observando esse contexto aqui, o povo de Israel passou por um período igual, semelhante aos nossos dias. O povo de Israel se acostumou com o sagrado. O que isso quer dizer, pastor? Se acostumar com o sagrado. Por vezes nós saímos da nossa casa e vamos à casa de Deus de maneira mecânica. Por vezes nós adoramos ao Senhor de maneira mecânica, nós ouvimos a pregação de maneira mecânica, nós estamos de corpo presente aqui, mas o nosso pensamento está totalmente distante desse lugar. Nós estamos orando ao Senhor com os olhos fechados, mas ao mesmo tempo a nossa mente está maquinando, está trabalhando nas preocupações diárias. Nós estamos como um culto fúnebre. O corpo está aqui, mas o pensamento está distante. É isso o que significa dizer se acostumar com o sagrado. É mais um culto. Hoje eu não vou não, é mais um culto. Domingo que vem eu vou, terça-feira que vem eu vou. Quando tiver o próximo culto eu vou, na próxima reunião eu irei. Hoje não, hoje eu tenho tanta coisa. Estou ocupado demais para me ocupar com as coisas de Deus. Talvez é isso que o povo tenha feito, quando o texto diz, e o povo fez. Parece cansativo, né? Parece história repetitiva. O povo fez o que era mal perante o Senhor. E eu não sei quanto aos irmãos, que essa é a terceira vez que nós já estamos no terceiro ciclo, em que o povo fez o que era mal perante o Senhor. Mas quando eu leio e releio e estudo essa palavra, dá uma vontade, né, de pegar no pescoço daqueles crentes daquele tempo e dizer: se oriente, Deus tem abençoado vocês, e vocês, vez após vez, têm feito o que era mal perante o Senhor. Mas aí, meus irmãos, nós olhamos os nossos dias e olha a quantidade de bancos vazios, a ingratidão que permeia o nosso coração muitas das vezes. Deus não precisa de nós, mas Deus, apesar de nós, nos escolheu para servir a Ele. Existe, meus irmãos e irmãs, privilégio maior do que esse? Existe privilégio melhor do que esse? Deus conclamar o seu povo para no dia do Senhor exclusivamente se reunir para adorá-lo em espírito e em verdade? Deus não precisa da nossa adoração. Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus já é adorado na eternidade, Deus já é adorado nos céus, Deus já é adorado pela sua criatura, pela sua criação. O Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas Ele nos escolheu para nos reunirmos, para sermos um povo separado para Ele.
um povo santo. Deus escolheu esse povo. E Deus abençoava o seu povo a conta-gotas. 80 anos. O povo viu as bênçãos de Deus. 80 anos. O povo pôde plantar o seu roçado e colher os seus frutos, sem que os inimigos viessem e roubassem nada deles. 80 anos de paz e descanso. E o que o povo faz? Mais uma vez, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Aqui eu queria trazer, apenas nesse contexto, uma aplicação para as nossas vidas. Ao mesmo tempo que há uma exortação para todos nós, que aqui estamos, aqueles que nos acompanham. Nós não podemos ser negligentes, meus irmãos, para com a exclusividade a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tampouco nós podemos dividir o nosso tempo e o nosso coração com os falsos deuses. Deus requer de nós exclusividade. Por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar exclusividade o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. A pergunta para a nossa reflexão nesse contexto é: nós temos priorizado o reino de Deus? A nossa vida, ela é a manifestação da glória do Deus vivo? Ou nós temos compartilhado Deus com os falsos deuses? Como diz João Calvino, os ídolos do nosso coração. O povo compartilhou, dividiu. Ora eu sirvo ao Senhor, ora eu sirvo a outros deuses. E Deus diz que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus viu que o povo fez o que era mal. O próprio Deus levantou inimigos, versículo 2, que Deus entregou o seu povo aos inimigos. A Jabim, que se localizava, que reinava em Azor, cujo comandante era Cícera, um homem sanguinário. Perceba as características de Cícera como comandante desse exército inimigo. Ele não somente furtava os inimigos, mas ele saqueava os inimigos, ele matava os homens e forçava as mulheres a terem relações íntimas com ele. Foi isso que ele fez contra Israel. Cícera invadiu Israel, saqueou ao povo de Deus, tomou para si, para o seu exército, tudo aquilo que o povo de Deus tinha plantado, suado, durante 80 anos. Eles invadiram, saquearam, mataram os homens, outros homens fugiram com medo e eles estupraram as mulheres que ficaram. É intrigante porque em meio a esse contexto, Deus levanta não um homem, que na lógica humana seria o óbvio. Um homem que iria colocar-se à frente das mulheres para livrar não somente as mulheres, mas as crianças e o restante do povo. Mas quem Deus levanta? Os versículos 4 e 5 que nós lemos, diz Débora. Deus levanta uma mulher. Débora era profetisa, juíza, casada. E aí nós paramos por aqui, quando lembramos de Débora, né? Débora era juíza, mas não lembramos que ela era uma mulher virtuosa. E aqui, meus irmãos e irmãs, eu queria trazer algumas características de Débora. Em primeiro lugar, e talvez nós não tenhamos nos atentado para esse fato, além de Débora ser juíza, além de Débora ser casada, que nós vamos ler novamente versículo 4 e 5,
além de Débora ser profetisa, a primeira característica que eu queria trazer da vida de Débora é que Débora era uma mulher de confiança. Olha novamente comigo o texto que nós lemos no início, versículo 4, versículo 5. Débora, o nome Débora, ela significa abelha. Só que há uma outra interpretação para Débora. No hebraico, a palavra Deber, que é de onde vem a origem Débora, Deber significa palavra. E alguns comentaristas vão dizer que Deber também significa sabedoria. Aí nós podemos unir. Débora significa alguém que tem palavra de sabedoria. Olha que coisa interessante. Débora, não diz nenhum homem, mas uma mulher que tinha palavra de sabedoria. De que maneira ela tinha palavra de sabedoria? A continuação do versículo 4. Débora profetiza, mulher de Lapidote, que nós não sabemos quem foi Lapidote, não temos registro dele, julgava a Israel naquele tempo. Ela, versículo 5, atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Agora perceba o finalzinho do versículo 5. E os filhos de Israel faziam o quê? Os irmãos estão conectados aqui. Finalzinho do versículo 5. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Perceba o que está por detrás dessa informação. Os israelitas não subiam a Débora por causa do trabalho de Débora. O povo de Israel não subia a Débora porque Débora era uma profetisa somente, ou uma juíza somente. Mas o povo de Israel subia a ela a juízo. O que está por detrás dessa informação? É que o povo buscava Débora para se aconselhar com ela. O povo buscava orientação. Imagine que quando os jovens queriam tirar as suas dúvidas, quando as moças queriam saber alguma coisa sobre em relação à vida, elas procuravam a Débora. Por quê? Porque Débora era uma mulher de confiança. Pergunta que surge, meus irmãos e irmãs: será que em todo Israel não existiam outras mulheres para que o povo de Israel fosse se consultar? Ou fosse se aconselhar? Será que nesse contexto só existia Débora? Por que então o povo ia se aconselhar ou buscar orientação justamente com Débora? A resposta está no capítulo 5. Olhe comigo. Capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5 é um cântico de Débora. E o capítulo 4 é um resumo da história de Débora. Capítulo 5 nós temos os detalhes. É como se ela abrisse o coração. Capítulo 4, versículo 4 e 5 nós lemos que Débora era uma mulher de confiança, que as pessoas buscavam se aconselhar com ela. Mas por que ela era uma mulher de confiança? Capítulo 5, versículo de número 7, diz assim o texto sagrado: ficaram desertas, Juízes capítulo 5, versículo 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Agora perceba o finalzinho do versículo 7. Levantei-me por mãe em Israel. Aqui, meus irmãos, nós temos uma informação que nós não vimos no capítulo 4. Débora era como que uma espécie de matriarca da família. Na sua família tem alguém assim? Alguém experiente na vida. Alguém que quando você precisa tirar alguma dúvida, você procura ela. Ela parece a base da família. As pessoas procuravam Débora porque confiavam
nela. E aí vem o nome Débora, palavra de sabedoria. Eles procuravam Débora, porque Débora tinha um conselho sábio da parte do Senhor para transmitir às outras gerações. Débora era uma mulher sábia no agir e prudente no falar. Aí a segunda pergunta que surge é: você que está aqui, ou você que está nos acompanhando, você é uma mulher prudente no falar? Você é uma mulher sábia? Perceba, Provérbios capítulo 31, talvez um dos textos mais conhecidos, principalmente pelas mulheres. Provérbios capítulo 31, versículo 10. O sábio diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Débora era uma mulher virtuosa, porque ela trazia confiança às outras pessoas. Na sua língua saíam palavras de sabedoria. E olhando esse texto, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, como nós precisamos de mulheres como Débora. Mulheres que sejam sábias. O mesmo livro de Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Débora certamente era uma boa dona de casa, uma mulher exemplar, não somente dentro, mas também fora de casa. Conselheira, amiga, sábia e que edificava as outras vidas, as outras pessoas. Você possui essas características? Você é uma mulher de confiança. As pessoas podem lhe procurar para pedir conselhos a você, e você certamente vai ter um conselho sábio para transmitir às outras pessoas. Comentário da Bíblia Shed, que é essa que eu possuo, diz o seguinte: a qualidade de Débora já era conhecida das demais mulheres e das demais pessoas, e essa foi a razão que levou o povo e que levou Baraque a procurá-la. A fama de Débora era espalhada em todo Israel. Quando alguém pensava, temos uma questão para resolver dentro de casa, vamos procurar quem? Quem vinha na mente de cada um deles? Em primeiro lugar, Débora. Vamos procurar Débora, porque ela é uma mulher sábia. Ela é uma conselheira. Vamos parar um pouco aqui. E eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia lá no Novo Testamento. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5. Tito, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5. Perceba que aquilo que nós estamos vendo em Débora, Paulo vai trazer as mesmas características em Tito, sobre as qualificações de uma mulher sábia. Tito capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5. Tito, cartas pastorais, escrita pelo apóstolo Paulo. Tito capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5. Vejamos as características de uma mulher sábia, segundo a Bíblia, segundo o pastor. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, aí vem as características,
Idosas aqui não se refere somente à idade, mas à maturidade, à experiência. A palavra idosa aqui, ela significa aquela que não é neófita, aquela que não é nova na fé, aquela que não foi alcançada pelo Evangelho há pouco tempo. Não, é alguém que já tem uma certa história no Evangelho de Cristo, já tem uma maturidade. Nós poderíamos dizer que as mulheres sábias no Evangelho, semelhantemente, que sejam, primeira característica de uma mulher sábia, sérias em seu proceder. O que traz à nossa mente quando alguém diz assim: aquela mulher é uma mulher séria no seu proceder? Ela é uma mulher que tem uma só palavra. Primeira característica de uma mulher sábia: ela é séria no seu proceder. E aqui nós podemos relembrar o que Paulo disse quando ele escreveu a carta aos Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava. Agora que me tornei homem, deixei as coisas de menina. Você percebe? A primeira característica de uma mulher sábia: ela não é menina, ela não tem a mente de menina, ela é séria no seu proceder. Segunda característica, ainda no versículo de número 3, Tito capítulo 2, versículo 3. Não caluniadoras. Você teria coragem de se aconselhar com uma fofoqueira? Você confiaria em buscar conselho de uma fofoqueira que fala mal de todo mundo, que calunia pelas costas? Terceira característica: não escravizadas a muito vinho. Quarta característica: sejam mestras do bem. Versículo 4. A fim de, aí vem o objetivo dessas características. Por que ela é uma mulher sábia? Por que Débora foi uma mulher sábia? Porque ela trazia a confiança das demais pessoas que buscavam seu conselho. E aí Paulo vai ratificar no versículo 4: a fim de... Qual é a palavrinha que está aí, irmãos? Instruírem as jovens recém-casadas. Essa palavrinha instruir no grego é a mesma palavra para ensinar, para aconselhar. Aqui nós temos as características, as funções de uma mulher sábia. Agora Paulo vai dizer a finalidade de toda essa sabedoria. Em primeiro lugar, para que você, minha irmã, sábia, que você possa instruir as recém-casadas a, primeiro lugar, amarem ao marido e a seus filhos. As irmãs casadas aqui há mais tempo, aquelas que são recém-casadas, ela pode ver em você uma mulher que ama o seu marido e que ama os seus filhos? As recém-casadas aqui em nossa igreja, elas podem procurar você para serem instruídas por você? Nós vimos que em Débora podia, porque elas confiavam em Débora. E Paulo vai dizer que todas essas características de uma mulher sábia, ela tem uma finalidade: instruir as outras mulheres. Esse é o papel, minhas irmãs, de vocês, dentro da igreja cristã.
Esse é o papel das mulheres casadas aqui, que se reúnem aqui domingo após domingo. Vocês não têm a finalidade, minhas irmãs, de estar procurando entretenimento. Não. O papel das mulheres casadas dentro da igreja é instruírem outras recém-casadas, é ensiná-las, é aconselhar. Por quê? Pensamos um pouco rapidamente. Casamento de alguém recém-casado, duas pessoas que vieram de culturas totalmente diferentes e que agora estão comendo no mesmo prato, dormindo na mesma cama, convivendo com a mesma pessoa dia após dia. E é papel das mulheres casadas instruírem essas recém-casadas, se reunirem com elas, orientá-las, aconselhar-las. Ser como Débora, ter uma palavra de sabedoria para instruir essas irmãs. É papel de vocês, minhas irmãs, instruir as mais novas, amarem o seu marido e a seus filhos. Versículo 5: a serem sensatas. Lembra que Paulo acabou de falar das características, que a mulher sábia, ela deve ser séria no seu proceder. Essa seriedade deve ser de tamanho que o exemplo dela deve ser compartilhado com as demais jovens. E as demais jovens devem ser sensatas, honestas, boas donas de casa. Não adianta nada, você pode girar no reteté de Jeová na igreja, falar em língua, em mistério, ver anjo. Se você não é uma boa dona de casa, você não é cheia do Espírito Santo de Deus. Nós já tratamos sobre isso em pregações anteriores. Você não é uma mulher sábia. Boas donas de casa, cuide da sua casa, seu marido, dos seus filhos, a serem bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sérias no proceder, não caluniosas, não escravizadas a vinho, mestras do bem e que aconselhem as outras mulheres dentro da igreja local. Terceira pergunta: você se qualifica com essas características? As irmãs aqui nessa manhã, você possui essas características? Voltando para Débora, você é uma mulher de confiança? Responda você nessa manhã. As pessoas podem lhe pedir um conselho, e você vai aconselhar com sabedoria, e aquele conselho vai ser para a edificação. Eu não estou dizendo que você vai dizer sim para tudo, que o seu conselho vai ser: olha, vai dar certo, vai adiante, vai nessa força, Deus vai dar vitória. Nem sempre nós aconselhamos dessa maneira. Por vezes nós admoestamos, nós exortamos: olha, esse caminho aí está errado. Você é uma mulher sábia, você é como Débora, uma mulher que expressa confiança das demais mulheres. Essa é a primeira característica de Débora. E aí nós pensamos: Débora foi uma guerreira. Não, meus irmãos, Débora foi uma mulher de confiança. Segundo lugar, volte comigo para Juízes, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 16. Segundo lugar, primeira característica de Débora era uma mulher de confiança. Guarde isso. Débora era uma mulher de confiança. Segundo lugar, Débora era uma mulher encorajadora. Segunda característica de Débora, ela era uma mulher encorajadora. Olhe comigo o versículo 6 do capítulo 4 de Juízes, até o versículo 16. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali,
e disse-lhe, olha o conselho de Débora: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Perceba que conselho sábio dela. Versículo 7. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas. Que palavra de encorajamento. Versículo 8. Então disse Baraque, agora a gente vai ver a atitude de um homem diante de uma mulher que encoraja. Leia comigo, por gentileza, versículo 8, todos juntos, vamos lá? Então lhe disse Baraque, se fores, irei. Não irei. Presta atenção aqui, não cole não. Débora, ela tem uma palavra de sabedoria, mas ao mesmo tempo ela tem uma palavra de encorajamento. Todo o povo estava medroso. Deus se utiliza de uma mulher para se direcionar a um homem chamado Baraque, e ela diz o seguinte a Baraque: Deus não te disse para reunir 10.000 homens para se levantar contra Sísera, e eu darei os seus inimigos nas suas mãos. Essa é a palavra de encorajamento. O povo está temendo se levantar contra os inimigos. O povo está medroso. No versículo 3 que nós já lemos, diz que eles tinham 900 carros de ferro. E por 20 anos o povo era oprimido. Por 20 anos ninguém se levantava encorajado para ir contrário a Sísera, contra o inimigo. 20 anos quietos, calados, emudecidos, temerosos. Uma mulher levantada por Deus para encorajar Baraque. Aí a resposta de Baraque, igual aquele menino: eu não sei se eu vou. Eu vou, mas se você for comigo. Você conhece homens assim? E você diz, aquela lâmpada está queimada. Não, eu vou consertar, eu vou trocar a lâmpada. Aí passa 1 mês, 2 meses, e a lâmpada lá, e você, mulher, só olhando a lâmpada e olhando para o seu marido. Eu vou trocar, e aí vai passando. Pela lógica, irmãos, o homem deveria ter se levantado. Baraque deveria, com uma palavra dessa. Imagine, Deus usa uma pessoa com base na palavra do Senhor e diz: Deus é contigo. Onde quer que fores, Deus irá com você. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante diante dos teus inimigos, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, isso aí teria sido um tônico. Mas Baraque diz: eu só vou se você vier comigo. O que você diria, minha irmã, a um homem assim? Resposta de Débora, versículo 9 até o versículo 16. Ela respondeu: certamente irei contigo. Pense numa mulher que encorajava. Não somente falou que Deus iria dar os inimigos na mão de Baraque, mas ela mesma se colocou ao lado dele e diz: olha, vamos junto. Estou aqui para o que der e vier. Eu irei contigo. Porém, os poréns da vida, não é?
Versículo 9: não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Versículo 10: então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens. E quem é que estava junto? Débora subiu com ele. Versículo 11: ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Abobe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, até junto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera, versículo 13, convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, em Azorete Agoim, para o ribeiro de Quizon. Então, versículo 14, disse Débora a Baraque. Qual foi a palavra de Débora? Dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, olha os detalhes, Baraque, pois, desceu a monte Tabor, e 10.000 homens após eles. Aqui nós temos algo que está intrínseco no texto. Débora encorajou, mas Débora não foi para a batalha. Tem coisas que as mulheres podem fazer, e nós vemos aqui. Mas há coisas que é trabalho dos homens. Débora encorajou Baraque. Baraque se sentiu Sansão diante do urso. Baraque foi. E certamente Débora ficou intercedendo por eles. Débora era uma encorajadora. Versículo 15: e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. Sísera saltou do carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Nós vimos que Otiniel, ele foi à guerra. Eude usou as suas mãos para vencer o inimigo, mas Débora usou a confiança e a sabedoria para guiar Baraque à vitória que Deus iria lhe dar. Certamente, meus irmãos, nós vimos que Sísera, seus inimigos, tinham 900 carros de ferro. E o que o povo de Israel tinha? Apenas a confiança no Deus de Débora. 900 carros de ferro. Talvez você possa fazer uma soma matematicamente. 10.000 homens vão destruir 900 homens que estão em carros de ferro. Errado. Os homens estavam a pé. Alguns comentaristas vão dizer que 900 carros de ferro seria como uma faca afiada passando e deslizando na manteiga. Porque eles estavam em carros de ferro protegidos. Passavam com as navalhas e matavam os 10.000 homens facilmente. Mas eles foram encorajados pela palavra de uma mulher. Talvez Débora aqui pudesse reclamar da situação. Não poderia? Talvez Débora pudesse se levantar diante de Baraque e chamar de frouxo, de fraco, de incompetente,
É você, Baraque, você é que não serve para nada. Mas não. Débora usou a sabedoria para encorajar Baraque. E Baraque, encorajado por uma mulher, encorajou 10.000 homens. E eles, encorajados pelo Deus de uma mulher, venceram os seus inimigos. Qual foi a palavra de encorajamento dela? Versículo 14. Então disse Débora a Baraque: olha a palavra: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E aí vem a atitude de Baraque. Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Minhas irmãs, há dias em que nós homens precisamos de encorajamento. Há dias em que nós precisamos de verdadeiras auxiliadoras. Esse é o termo que delimita ou significa auxiliadora. Ela é uma auxiliar da missão do seu marido. Há dias em que nós também pensamos em desistir. Há dias em que nós também temos medo. Há momentos em nossas vidas que nós pensamos que não há mais solução. E são esses momentos que vocês precisam encorajar. Serem mulheres como Débora. Provérbios capítulo 31, versículo 26. O sábio diz: fala com sabedoria a mulher virtuosa, de 31. Provérbios 31, versículo 26. Essa mulher virtuosa, ela fala com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua. Onde eu quero chegar, meus irmãos? Com o texto que nós lemos. É que uma mulher que encoraja um homem, é que uma mulher que encoraja um grupo de irmãos, é que uma mulher que encoraja as outras irmãs, ela faz toda a diferença. A lição que nós podemos tirar para as nossas vidas é: as jovens aqui, ande com mulheres que andam com Deus. Ande com mulheres que irão lhe instruir e que irão lhe encorajar. Porque afinal de contas, se nós apenas observarmos as nossas circunstâncias, nós não iremos fazer absolutamente nada. Uma aplicação para as mulheres é: sejam encorajadoras. Encoraje. Se porventura você vê algum irmão na igreja fraco, frio, não julgue, não aponte, encoraje, fortaleça. Tem uma palavra de sabedoria. E a todos nós, homens, mulheres, jovens, adultos, que nós venhamos andar com mulheres que andam com Deus. Lembra que Débora, ela era profetisa, ela orava, ela buscava a Deus, ela tinha intimidade com o Senhor. Por isso que ela encorajou a Baraque, encorajou 10.000 homens, e eles venceram a guerra. Mas a terceira e última característica de Débora: Débora era uma mulher que temia ao Senhor. Ela temia ao Senhor. Olhe comigo o que diz o versículo 22 ao versículo 24. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael, que é outra mulher, mulher de Heber, lhe saiu ao encontro e disse: vem
e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto, com a estaca na sua fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Débora, perceba os detalhes. Débora poderia concluir o capítulo 4 dizendo o seguinte: e eu, Débora, venci a guerra. E eu, Débora, recebi os louvores, as honras da batalha. Mas Débora conclui o seu relato no versículo 23, dizendo que o Senhor foi quem deu vitória ao seu povo. Agora avance comigo, capítulo 5. Como Débora terminou o cântico de Débora. Capítulo 5, versículo 31. Olha o cântico. Perceba como ela conclui. Capítulo 5, versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. A vitória não veio das mãos de Baraque. Ela não exalta Baraque. Poderia, né? E Baraque venceu, e Baraque conquistou, e Baraque é forte, e Baraque é vitorioso. Não, ela conclui: e Deus venceu a batalha. E ela termina o seu cântico. Ela poderia concluir o cântico dizendo: e eu fui uma mulher instruída, e eu fui uma mulher que fortaleci, e eu fui uma mulher de Deus, e eu que fiz isso, e eu que faço aquilo, e sem mim nada acontece, sem mim nada vai adiante, nada acontece. Ela conclui, e assim conclui os filhos daqueles que se levantam contra Deus, ao que aqueles que te amam brilham como o sol no seu fulgor. A vitória não foi de Baraque, a vitória não foi de Jael, que nós lemos no finalzinho do capítulo 4, a vitória não veio de Débora, mas a vitória foi tributada a quem? Ao Senhor. Débora era uma mulher que temia ao Senhor. Talvez você esteja aqui nessa manhã e bata no peito e se orgulhe: na minha casa está andando bem, porque eu sou uma mulher sábia, eu estou governando, eu faço as coisas acontecer. Minha irmã, sua casa está bem porque o Senhor está reinando lá. Nós só estamos de pé porque o Senhor tem sido bom para conosco. Lembra de Provérbios 31, versículo 30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme essa será louvada. Débora sabia reconhecer a bondade de Deus na sua vida. Permita-me concluir, meus irmãos. Essas características de Débora. Débora não foi para a guerra, mas ela fortaleceu aqueles que foram. Ela encorajou. Débora não era uma pastora, pelo contrário. Débora era uma mulher prudente no falar, sábia no agir e temente ao Senhor. Permita-me repetir. Débora era uma mulher prudente no falar, sábia no agir e temente ao Senhor. Pastor, o
que essa história de Débora tem a ver comigo? Tudo. Débora nos ensina, meus irmãos e irmãs, a dependermos somente de Cristo. Porque ainda que nós tenhamos mulheres como Débora, sábias, prudentes, mulheres que trazem confiança, mulheres que encorajam, todas essas características não estão intrínsecas em nosso ser, pelo contrário, nós somos por natureza inimigos de Deus. Todas essas características são dadas pelo próprio Cristo. Débora, ela prefigura Cristo. Por quê? Porque Cristo é o único que pode trazer sabedoria ao nosso coração. Porque Cristo é aquele que nós podemos verdadeiramente confiar de toda a nossa alma. Porque tudo vem dele, por meio dele e para ele. Débora nos ensina que mesmo quando nós estamos fracos, nós podemos confiar no Senhor. Aplicação para nós. Talvez você está aqui nessa manhã fraco, fraca. Faça como Débora. Confie no Senhor. Débora nos ensina que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E eu queria concluir com aquilo que Paulo diz quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10. Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10. Então me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco... Eita, foi fraco. Porque quando sou fraco... Eis o Evangelho. Nós estávamos perdidos, fomos achados. Estávamos fracos e Cristo nos fortalece. Somos incapazes, mas Cristo venceu por nós. Que essa palavra possa encorajar você nessa manhã. Que as características de Débora possam encorajar a outras irmãs a serem como Débora, mulheres confiantes, mulheres que tragam confiança, mulheres sábias, mulheres encorajadoras e mulheres tementes ao Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, convidar o presbítero Carlos para orar por nós. Hoje nós vimos Débora. Domingo veremos Gideão. Vamos orar, meus irmãos.